Boa tarde para você, plantonista. Bem-vindos à TV Plan. Hoje é sexta-feira, 17 de janeiro. Já ficou a metade do mês para trás e a gente segue firme e forte aqui com o noticiário, dando sequência na nossa programação ao vivo. Tudo de bom para você dos 4 cantos da cidade que acompanham o plantão da tarde. Olha só, a Polícia Militar de Ipuiuna prendeu o suspeito de atirar contra um casal. Lembra aquele caso do pesqueiro ali na BR-459? Ali no trecho entre Santa Rita de Caldas e Caldas? Pois então, o crime aconteceu no dia 5 desse ano, quando o suspeito atirou em Diego Augusto Pereira, de 25 anos. Aliás, o Diego acabou morrendo no hospital. A namorada dele, a Tamone da Cruz Dias, segue internada. Ela ficou vários dias aqui em Poços de Caldas e foi transferida para São Paulo. O estado de saúde dela ainda é grave e, inclusive, teve que ser encaminhada para a capital paulista. No plantão de hoje, você também vai ver. Polícia Civil recupera o notebook furtado de uma loja de departamentos na área central de Poços de Caldas e prende o casal suspeito do crime. E a Polícia Militar recuperou um aparelho televisor e alguns objetos furtados de uma residência no Vila Nova na madrugada de hoje. Moradores da Zona Oeste ficam sem energia, proveniente de 2 blackouts na noite desta quinta-feira no bairro Country Club. Olha só, inspirado no Outubro Rosa, o Janeiro Branco surgiu em 2014 por psicólogos de Uberlândia, aqui em Minas Gerais. O objetivo da campanha é a conscientização da promoção e da proteção da saúde mental. Segundo a OMS, nos últimos anos, as doenças mentais tiveram um aumento considerável. E esse resultado é motivo de grande preocupação entre os profissionais da saúde. Para falar sobre a saúde da mente, eu recebo logo mais o médico psiquiatra, Dr. Henrique Antônio Raposo Silva. Mande a sua mensagem aqui para o plantão. Eu quero você interagindo conosco. Tem dúvidas? WhatsApp à disposição do nosso plantonista. Eu começo falando do caso de Ipuiuna, então, porque ontem a polícia prendeu o suspeito de ter atirado naquele casal no pesqueiro de Santa Rita de Caldas no dia 5 deste mês. Tá aí o momento que o rapaz foi apresentado lá na base militar de Ipuiuna. Bom, no dia do crime, a vítima, o Diego Augusto Pereira, de 25 anos, estava com a namorada dele, a Tamone da Cruz Dias, de 22 anos, e os dois foram atingidos por tiros. Tá aí para você ver, os tiros que perfuraram o para-brisa do veículo, o momento em que o helicóptero também, o Arcanjo da cidade de Varginha, auxiliou no resgate das vítimas. O Diego chegou a dar entrada no hospital. Nesse momento aí da imagem do helicóptero, era o Diego que estava sendo socorrido. Ele foi trazido aqui para a Santa Casa de Poços de Caldas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante a madrugada. A moça passou por uma cirurgia no crânio. Ela permaneceu vários dias na UTI aqui da Santa Casa e até que o dia 9 ela foi transferida para São Paulo. A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima dando conta de que o suspeito, Yuri Leonardo, de 25 anos, estaria escondido em uma propriedade rural conhecida por Residência dos Baianos em Ipuiuna. Os militares seguiram para o endereço e encontraram o suspeito sentado na porta da residência. De posse de um mandado de prisão expedido pelo juiz da comarca de Caldas, Edson Zampar Júnior, o suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia aqui de Poços de Caldas. Aquela primeira imagem em Ipuiuna, lá na base da Polícia Militar, depois ele foi encaminhado para a delegacia aqui de Poços de Caldas. Com ele, a Polícia Militar apreendeu um aparelho celular. Não existe crime perfeito. Fato é que ele não foi condenado ainda também, mas é o principal suspeito, ele vai ter o direito de se defender também, mas muitas testemunhas estavam no local no dia do crime. A polícia já estava no encalço dele, e infelizmente uma vítima fatal nesse caso. O rapaz acabou não resistindo aos ferimentos. A moça passou por cirurgia, ficou vários dias, como eu disse há pouco, internada aqui em Poços de Caldas e recentemente foi transferida para São Paulo.
E a Polícia Civil também esclareceu na tarde de ontem um homicídio que ocorreu em Andradas no dia 26 de novembro do ano passado. Essa é a imagem de Andradas. Essa história estava muito estranha. Foram 2 meses de investigação e a polícia conseguiu identificar o suspeito de ter matado Luiz Donizete Vital, de 55 anos. O Luiz foi morto com um golpe na cabeça. O homicídio aconteceu em uma estrada vicinal que dá acesso ao Pico do Gavião. Durante a investigação, ficou descartado o crime de latrocínio, pois o veículo da vítima, como você vê na imagem, foi localizado a cerca de 200 metros distante do corpo. Os trabalhos apontaram que o suspeito seria um adolescente de 17 anos. Para a polícia, o menor confessou o crime, contando detalhes, inclusive, do homicídio. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Dr. Fabiano Roberto Mazarotto, a motivação do crime seria um desentendimento entre eles. No dia do crime, os dois abandonaram o veículo após um problema mecânico e foram a pé até um determinado trecho, seguindo aí pela estrada que você vê na imagem, e aí teve a desinteligência. Então, o suspeito teria, se apoderado de uma pedra e arremessou essa pedra contra a cabeça da vítima. O inquérito será convertido em procedimento para apuração do ato infracional, finalizado e enviado à Vara da Infância e Juventude da comarca de Andradas. Tem que ver quais são os agravantes aí também, porque esse rapaz deve estar próximo de completar os 18 anos também, Já vai completar a maioridade aí em breve. Agora é muita frieza, Imagina só um adolescente de 17 anos suspeito de ter cometido esse crime bárbaro também. Foi muito estranho quando nós mostramos esse crime aqui ano passado no plantão, eu bem me lembro. E segue internado na unidade de terapia intensiva, a UTI da Santa Casa aqui de Poços de Caldas, o jovem Fernando Breno Fonseca, que foi esfaqueado em uma festa pré-Réveillon na madrugada do dia 31 de dezembro em Bandeira do Sul. Segundo a assessoria do hospital, o estado de saúde do jovem ainda é grave, ele segue inclusive entubado. O hospital comunicou que Fernando passou na tarde de ontem por um procedimento que pode ajudar no processo de recuperação. O jovem foi esfaqueado em uma festa que acontecia no centro de Bandeira do Sul, bem ali ao lado da Igreja Matriz. Ele foi abordado por 2 jovens de 18 anos. O Fernando foi atingido com várias facadas. A vítima foi socorrida por uma ambulância de Bandeira do Sul e encaminhada aqui para Poços de Caldas. Segue aí, falamos com a família dele, a tia, a mãe, falou com a nossa equipe algumas semanas atrás, pedido inclusive por justiça. Os suspeitos ainda não foram localizados nesse caso, viu, gente? Não foram localizados. Hoje de madrugada, a Polícia Militar recuperou um aparelho televisor e alguns objetos furtados de uma residência lá no Vila Nova. Tá aí a TV. A polícia recebeu informações dando conta de que na rua Monteiro Lobato havia um homem carregando um televisor nas costas. Ele teria descido o escadão que dá acesso à rua Antônio Pereira Guimarães. Ali no escadão é tenso, hein? Os militares foram até o endereço e encontraram o suspeito sentado na calçada. Deram busca e aí nada de ilícito foi encontrado. Durante a varredura, próximo a um arbusto, ao lado desse escadão, que liga a rua Monteiro Lobato com Antônio Pereira Guimarães, a PM encontrou a televisão abandonada. O suspeito relatou à polícia que estava na casa de um conhecido com 2 colegas, fazendo uso de drogas. E assim que acabou, o dono da casa teria entregado para ele o televisor e também uma blusa para ele vender e comprar mais drogas. Sendo assim, eles pegaram o televisor e a blusa e saíram com o intuito de trocar pelos tóxicos, Eu vou falar uma coisa, como que o cara pega uma coisa sem saber de quem é? Em primeiro lugar, coisa boa não é. Troca em drogas. Eles saíram, trocaram e retornariam para casa para consumirem mais drogas. A vítima contou também que estava em casa com um dos suspeitos, seria esse um amigo, na verdade, do suspeito, e que ele chegou lá e permaneceu por alguns minutos. Foi quando uma outra pessoa foi ao quarto do suspeito e aí os outros colegas, olha só, eles furtaram a TV do próprio colega. O suspeito foi abordado, os materiais recuperados e foram encaminhados à delegacia. Agora, como coloca gente desse nível dentro de casa, Colocar gente desse tipo em casa, o cara... Imagina, Querubim, a gente chama nossos amigos para ir na nossa casa, Querubim. Aí depois eles pegam os nossos CDs e levam embora. Pega a nossa TV e levam embora.
Não pode fazer isso, né? Coisa feia. Um homem de 64 anos, suspeito de furtar 2 peças de picanha em dias diferentes em um mesmo supermercado na Zona Sul, foi preso na tarde de ontem pela Polícia Militar. Deu ruim o churrasco, meu amigo. Divide a tela comigo. Ó, Friboi, hein? Tudo que tem Friboi ultimamente tá ruim, hein? Os donos da Friboi foram presos na operação, lembra disso, né? Para a Polícia Militar, o gerente do supermercado relatou que no dia 15 deste mês, o mesmo suspeito teria passado por lá e furtado uma peça de picanha na porta do supermercado na época que ele foi abordado e a picanha foi recuperada. Não, fala a verdade, seria cômico se não fosse trágico, não é? Ontem pela manhã o suspeito voltou ao estabelecimento e novamente furtou mais uma peça de picanha. O suspeito já foi abordado, né, do lado de fora do comércio, estava lá com a picanha dentro da camisa. Quanto que custa a picanha dessa? R$ 77,99. Olha só, a picanha é cara, hein, Pedrão? Essa aí, o churrasco não sai barato, não. Bom, a viatura policial compareceu ao supermercado e realizou a condução, né, do suspeito ao Hospital Margarita Morales. Ele também foi apresentado na delegacia da Polícia Civil juntamente com a picanha. Tem que levar logo, devolver a picanha, senão estraga, né, Marcinho? Você que é cozinheiro aí não pode ficar fora do refrigerador, né? Que carne é muito sensível. Agora, picanha tá caro, hein? Uma peça daquelas R$ 77,00. É uma peça pequena até, né? Porque a picanha é uma das carnes mais caras que nós temos aqui. O Outlet da Casa Sertaneja continua a todo vapor, hein? É o momento perfeito para você aproveitar as promoções e economizar de verdade. Os preços estão imperdíveis, com condições de pagamento facilitado e toda a loja em 12 vezes sem juros. Olha só, smartphone R$ 399,90 em 3 vezes, Smart TV Philips 32 polegadas, R$ 949,90 em 10 vezes. E tem também essa piscina inflável 4.000 litros e 600 por R$ 249,90. Essa aí a equipe sertaneja divide até 6 vezes para você. Paulo, não tenho tempo de ir na sertaneja. Tem outra maneira de comprar? Tem. É só você acessar o site www.casasertaneja.com.br e eles entregam até vocês. Agora, sexta-feira, todo mundo preocupado com o sabadão, com o domingo. Então, a gente traz a previsão do tempo para você. O dia começou ensolarado aqui em Poços de Caldas e essa é a previsão, né, gente? Tempo de sol e como nós estamos nesse período chuvoso, existe uma pequena probabilidade de chuva, bem no fim da tarde. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 26 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 68% e 87%. Em Ipuiuna, a mínima é de 17 e a máxima de 26 graus. Tempo de sol também com muitas nuvens. Olha, vamos também a Cabo Verde, hein? Já em Cabo Verde, a mínima será de 19 e a máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 70% e 91%. Ontem nós recebemos algumas imagens aqui no plantão de um rapaz que furtou o notebook de um consultório psicológico aqui no centro da cidade, na tarde da última terça-feira. Olha lá, espertinho, rapaz, ó. Olha lá que safado, olha, ele pega o notebook e aí ele está mexendo, parece que ele está enfiando o notebook dentro da camiseta. Pelas imagens de segurança do prédio, olha a cara dele, está bem nítido, aí a polícia vai chegar rápido também. É possível observar o momento que o suspeito deixa o local com o computador nas mãos. O furto aconteceu no início da tarde da última terça-feira. A vítima acionou a PM relatando o fato. As imagens já foram disponibilizadas à Polícia Civil, que segue investigando o caso. E é o segundo consultório, né? Furtado aqui no centro da cidade. E falando em notebook, a Polícia Civil recuperou o notebook furtado de uma loja de departamento e identificou o casal suspeito do crime. Olha aí o casal suspeito do crime aí, ó. Tá bem nítido também a imagem. O furto aconteceu na tarde da última quinta-feira, né? E da semana passada, né? Porque ontem já foi quinta também. Olha a imagem, gente. A imagem mostra tudo. Ele tem um alicate, ele corta o cabo de aço. É uma loja de departamento ali no centro. Ele corta o cabo de aço e vai embora com toda a tranquilidade do mundo. A moça estava junto dele, percebam vocês, os dois se movimentam, ela vai para um lado ali, né, certamente para chamar a atenção de outras pessoas.
pessoas, né? Isso aí é tudo combinado. Ele coloca o aparelho na sacola e sai da loja abraçado com a mulher. Isso sim é um amor, né? Como é bonito o amor. A Polícia Civil identificou o casal e na casa do rapaz eles localizaram o computador. Um levantamento da polícia ainda aponta a participação de um dos suspeitos em diversos furtos com a mesma característica ocorridos entre outubro e dezembro do ano passado. Na manhã de hoje foram apresentadas em coletiva de imprensa e outras informações com relação às investigações. Nós vamos contar para você agora, porque a nossa equipe passou pela delegacia na 2 comigo, Tropa de Elite, conta tudo aqui no plantão. Boa tarde, Angélica. O furto aconteceu no dia 9 de janeiro em uma loja de departamento na área central de Poços. Câmeras de segurança flagraram a ação do casal. Os suspeitos foram identificados pela Polícia Civil na casa deles, na Zona Leste. O notebook que estava na casa foi trazido à delegacia pelo advogado dos suspeitos. Houve um furto no dia 9 de janeiro numa loja de departamento famosa aqui de Poços de Caldas, onde a empresa divulgou as imagens de um casal furtando um notebook. No dia 15, nós tivemos êxito em localizar esse casal, identificar e qualificá-los, e também eles foram ouvidos em cartório. Ainda de acordo com a Polícia Civil, um dos suspeitos teria participação em mais 4 furtos em lojas da cidade. Todos os produtos furtados são para uso de drogas. Nós conseguimos identificar pelo menos 4 furtos ocorridos em outra loja de departamento. Ele praticou essas condutas entre o dia 26 de outubro e o dia 21 de dezembro. O total de celulares foram, se não me engano, 5 celulares, e a somatória desses valores dá aproximadamente R$ 7.900. Quando nós vimos as imagens que estavam passando pelas redes sociais, o autor já era conhecido da polícia. Então, nós fomos até e realmente confirmamos a identificação dele, e sendo ouvido em cartório, ele confessou a prática dos outros 4 furtos. E a motivação, como sempre, né? Droga, todos esses celulares acabaram em boca, né, sendo trocado por crack ou por dinheiro para depois ser comprado crack. Os suspeitos devem responder por crime de furto. Não houve a prisão em flagrante dele, então ainda cabe agora à polícia, cabe ao nosso serviço representar para a justiça o mandado de prisão dele, né, para que pelo menos nesse momento ele cesse essa escalada criminosa dele. A companheira responde por algum tipo de crime por estar junto com ele? Sim, ali é claro a participação dela, né? Ela também vai ser indiciada, mas ela não tem uma extensa ficha criminal e ela também não aparece nos outros furtos que nós conseguimos apurar também na mesma data. Na companhia de Márcio Pinto, Angélica Zucauskas para o plantão. Muito obrigado, Angélica Zucauskas, parabéns, é o trabalho da polícia. Vamos até a Drogaria Americana, porque hoje tem sexta-feira do genérico, hein, gente? Produtos imperdíveis. Hoje é dia da economia, né? Hoje é o dia da economia, o dia do ofertão na Drogaria Americana. Segura aí pra mim, Tropa de Elite, porque eu tenho uma lista imensa de medicamentos. E olha, o Abel, mais uma vez, tá caprichando, tudo isso para atender bem o cliente. Hoje você compra, olha só, o Omeprazol 20mg, 56 cápsulas, aquele pro estômago, Juliano, R$ 3,99. Tá muito barato, mais de 90% de desconto esse medicamento, R$ 3,99. Omeprazol, só hoje na Drogaria Americana. Paracetamol 20 comprimidos, 750mg, R$ 2,99. Olha só, a finasterida hoje, gente, 1mg, 30 comprimidos da Merck, sai por R$ 6,99. A lista é imensa, passa na Drogaria Americana. Francisco Salles, Remígio Prézia, Assis Figueiredo e Avenida João Pinheiro. Olha só, no próximo bloco você vai ver que os moradores da Zona Oeste ficam sem energia. Foi ontem à noite, lá no Jardim Country Club. Eu conto pra você daqui a pouco, até já. Voltamos, hein? Manda um abraço aqui pro meu amigo Sarmoura, grande o Sarmoura, encontrei com ele há pouco aqui na porta da TV Plan, falou, Paulo, tô indo pra casa ligar a TV, tá acompanhando agora, Sarmoura, um abraço pra família aí, um bom 2020, o Andinho também já mandou uma foto aqui com a TV ligada na TV Plan, agora tem destaque pra você, hein? Vamos a Poços, Andradas, a capital mineira também, comigo!
Tá aí o Jornal da Mantiqueira. Torcida da Caldense protesta e é impedida de acompanhar treino. Olha só, hein, gente? Impediram ontem a torcida de acompanhar treino. Eu penso da seguinte maneira: cada um está no seu direito, né? Eles protestaram, a torcida tem o direito, né? E teve também aí uma movimentação nas redes sociais da torcida, né, da Lama Verde. Aliás, o Luiz Felipe Galo recebeu, né, o Rodrigo Neri, que é um grande amigo, diga-se de passagem, ele que é o presidente, né, da Lama Verde. Ele esteve aqui participando do Giro Esportivo na segunda-feira, se não me engano, né? Foi na segunda ou na terça, não me lembro bem, mas foi essa semana, falando. Olha, o Luiz Felipe Galo trouxe ele aqui com exclusividade para falar sobre esse assunto, né? E aí o clube acabou tomando aí algumas precauções, né, enviou, né, evitou, na verdade, né, que o grupo com cerca de 20 pessoas pudesse acompanhar o treino realizado no local. A torcida está um pouco com medo, né? Tá certo que o campeonato, pode até voltar a imagem comigo, tropa de elite, se possível, só para eu fazer um comentário rápido aqui, porque o futebol, pode deixar a imagem aqui, legal desse jeito, ó. O futebol desperta a paixão de todos. Todos nós somos apaixonados pelo futebol e nós temos aqui a Caldense, né, que disputa a elite do Campeonato Mineiro já há muito tempo. Eu não posso falar com conhecimento de causa hoje, já trabalhei há muito tempo na imprensa esportiva, acompanho a Caldense hoje mais de longe mesmo, mas a informação que eu tive, né, de pessoas que aqui seguem a Caldense, né, do próprio Rodrigo, né, é de que o time é muito fraco. Só que tem um detalhe, gente. Treino é treino, jogo é jogo. Não tem esse velho ditado do futebol? É uma coisa meio óbvia assim, mas é verdade. Vai que a Caldense entra aí no campeonato. O primeiro adversário é o América Mineiro lá em BH. É um jogo muito difícil. A Caldense já tem uma pedreira logo de cara no campeonato. Não é fácil jogar contra o América Mineiro lá em Belo Horizonte. O América que terminou o semestre passado muito bem. Por muito pouco, por um deslize, não conseguiu uma vaga novamente na elite do Campeonato Brasileiro. E deve vir aí para dar trabalho no Campeonato Mineiro, né? Então, os torcedores estão preocupados, porque tomou a goleada do São Paulo, tá certo? Não vamos comparar, com todo respeito à veterana, mas não dá para comparar o time do São Paulo com a Caldense. São Paulo é um time que está sendo preparado para disputar Libertadores da América, né? Campeão mundial, né? Estamos falando de um outro patamar, de uma outra estrutura futebolística. A Caldense disputa aí o Mineiro, né? A Série D, ela tem disputado nos últimos tempos também. Se a gente pegar aí alguns anos atrás, nem a Série D disputava. Era somente ali para o Campeonato Mineiro e acabava. Né? Ficaram preocupados com essa goleada, mas a informação é que o time não é bom, mas a gente tem que ver isso em campo, disputando o campeonato. Eu acho que o termômetro é esse jogo de estreia já. Né? Eu respeito aí a opinião dos torcedores que foram até lá, tá no direito, a torcida, se for manifestação pacífica, como foi, super tranquilo, né? Agora o clube também está no direito, né? Se não quer, é muito comum isso hoje em dia, né? Vamos ver o que acontece, vamos torcer para que a Caldense entre bem no Campeonato Mineiro. Muito obrigado, tropa de elite. Vamos ao destaque de Andradas também. Falando de educação, olha só, INEP divulga as notas do Exame Nacional do Ensino Médio, tem também as vagas do Cine, para hoje 43 vagas. E olha só, em saúde, Andradas adota público prioritário para receber a vacina pentavalente. Ontem nós trouxemos com exclusividade aqui no plantão, né, a notícia, através, né, da Juliana Louro, ela que é a coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui em Poços de Caldas. Naquele momento ela acabava de receber, né, uma notícia de que a vacina chegaria a Poços de Caldas e a distribuição já deve acontecer na próxima segunda-feira. Vamos ao primeiro destaque da capital mineira hoje. O tempo, olha só, todas as cervejas da Baker periciadas estão contaminadas. Gente, esse dano poderia ter sido muito maior. Isso poderia ter sido muito mais grave. Agora, será que vão aparecer novas vítimas? Essa é a pergunta. Olha só, no mesmo dia, a Justiça ordenou o recall seletivo e a retomada parcial da produção. É muito sério. Falando aqui também do Cruzeiro, o Fábio, o goleiro, né? O Fábio, para quem não sabe, é o atleta que mais vestiu a camisa do Cruzeiro na história. Ele passou palhinha,
Ele passou Palhinha, ele passou o Zé Carlos, ele passou inclusive o Raul Plasman, né, que até então é ex-comentarista da Rede Globo, que foi um dos grandes goleiros da história do país, que jogou décadas no Cruzeiro também, mas o Fábio hoje é o maior nome do Cruzeiro e certamente deve ser um símbolo aí do Cruzeiro na disputa da Série B. Mais um destaque para mim, tropa de elite. Agora é a vez do Hoje em Dia, mortes por síndrome são 4 e suspeita aumenta. Agora com essa informação de que o lote estaria todo contaminado, realmente a tensão aumenta com relação a isso. Olha só, lixo amplia efeitos das chuvas em BH. Ontem novamente choveu muito em Belo Horizonte e aqui tem o técnico Adilson Batista do Cruzeiro preparando o time para a estreia do Campeonato Mineiro. Último destaque da nossa tarde. Vem lá do estado de Minas, mais 6 cervejas da Baker contaminadas. Já pensou, gente? Mais 6 cervejas contaminadas. Outras 2 mortes confirmadas também. E aqui embaixo, olha só, veto expõe desavença entre Zema e Patrus. O governador, gente, está aí tendo algumas farpas, né, com o Agostinho Patrus. Vamos comigo aqui, tropa de elite na 2, porque eu quero falar da Oral Sim Implantes para você. 2020 é o ano da sua mudança, principalmente do seu sorriso. Liga para lá, fale meu nome, 3114-0300, Ana Maria Braga, 3114-0300, ano novo, atitude nova. Gente, condições especiais para vocês que ligarem e mencionarem o Paulo Marcelo e o plantão. É só ligar e falar meu nome. Você quer ir pessoalmente? Vai gostar, porque você pode conhecer, inclusive, a estrutura da Oral Sim. 3114-0300, ali na Correia Neto 430. É Oral Sim Implantes, é parceira aqui do plantão. Gente, 2020 é o ano da mudança do seu sorriso. E moradores do bairro Country Club, lá na Zona Oeste, ficaram sem energia elétrica proveniente de 2 blackouts ontem à noite. A nossa equipe de produção entrou em contato com a assessoria do DMI e nós fomos informados por meio de nota que a falta de energia elétrica ocorrida ontem no bairro foi em 2 períodos. E ela teria sido causada por uma tela de segurança de um prédio em construção que não estava presa corretamente. Como estava ventando, a tela encostou na rede da distribuidora, ocasionando a queda de energia elétrica. A DME, desde ontem, tenta contato com os responsáveis pela construção do prédio. Só que, segundo a nota, até o momento, ninguém dos responsáveis atenderam aos telefonemas informados na placa da obra. Isso é muito sério, hein? Tem que tomar uma providência aí contra a construtora também, né? Uma moça de 25 anos teve a bolsa furtada com R$6 mil em produtos na noite da última quarta-feira no Jardim São Paulo. Gente, ela contou para a polícia que estava dentro do veículo, carro estacionado na rua Senador Godoy, o vidro do passageiro estava entreaberto e aí 2 rapazes furtaram a bolsa dela, que estava no banco, e seguiram andando normalmente. A vítima ainda contou para a polícia que ficou sem reação devido ao susto com o prejuízo, né, já que os criminosos levaram 2 iPhone 6 e uma sombrinha. A vítima compareceu na delegacia na manhã de hoje para registrar a ocorrência. A polícia... Fica difícil o trabalho da polícia num caso desse, porque o ideal é registrar a ocorrência no momento. Facilita muito o trabalho da polícia. Nesse caso aí, sinceramente, pela experiência que a gente tem, dificilmente os militares conseguem recuperar os objetos. 2 pacotinhos com buchas de maconha foram arremessados para dentro do presídio ontem de manhã. De acordo com os agentes penitenciários, olha só, gente, os reeducandos da ala A e B estavam no pátio do presídio tomando banho de sol. Beleza. Só que no momento da oração, eles deram um grito. Falaram assim, a fé desse povo deve ser muito forte, né? Imagina só, você está no momento da oração, e de repente você dá um grito. Ai, meu Deus do céu. E o que era o grito deles? O grito era mais alto que o normal, os agentes perceberam. Por que eles gritaram? Não, o Juliano está falando o que aqui? Que eles gritaram para quem? O Juliano está falando aqui que é a fé do capeta, né? Porque você está rezando, você está fazendo uma oração, né? Você está tomando banho de sol e fazendo oração. E aí quando você dá um grito, meu Deus do céu! Aí quando começa a cair droga, fala assim, um milagre que não é, né? Deus jamais faria uma coisa dessa. Mas o grito seria para quê? Para abafar o barulho.
Um rapaz que estava ali ao lado, no cemitério, na parte da divisa ali com o presídio, estava arremessando 2 pacotinhos com 14 buchas de maconha. A droga foi apreendida e encaminhada ao coordenador da segurança. Em seguida, ela foi encaminhada para a delegacia da Polícia Civil. Eu já não sei mais o que falar com relação ao presídio aqui de Poços de Caldas. Pode voltar comigo a imagem aqui na 2, porque já virou palhaçada, essa é a mais pura verdade. O que parece é que ninguém respeita o presídio, né? No entorno ali, a movimentação é tremenda, haja vista a quantidade de notícias que nós, né, contamos todos os dias aqui nas edições do plantão, tanto do almoço quanto da noite. A movimentação é muito grande, né? Essas aí ainda bem foram interceptadas pelos agentes, mas é a quantidade de celulares que têm sido apreendidas no presídio. E drogas também. Tá muito estranha essa história. E 2 veículos ficaram danificados em uma ocorrência de trânsito na tarde de ontem, aqui no centro da cidade. Aí foi uma colisão aí, né? Pequena, na verdade. O motorista do veículo, uma moça, na verdade a motorista, né, uma moça de 28 anos, relatou que transitava com um veículo Polo pela Assis Figueiredo e o micro-ônibus estaria estacionado na contramão de direção. Ela contou que repentinamente o motorista abriu a porta lateral, vindo atingir o veículo de passeio. Foram apenas danos materiais, ninguém ficou ferido. É muito comum também esse tipo de acidente. Agora tem cotação do café aqui no plantão. O mercado cafeeiro fechou o dia em baixa. A saca do tipo 6, bebida dura, ficou cotada a R$ 481, variação negativa de R$ 6. No mercado futuro, com vencimento em março deste ano, a saca de 60 quilos também fechou o dia em baixa, cotada a $131,40, variação negativa de $2,10. Um balanço divulgado pela Associação Comercial de Poços de Caldas apontou que a inadimplência cresceu e as vendas no crediário aumentaram no ano passado aqui na cidade. As consultas ao SPC aumentaram 40% no ano passado, isso em comparação com o mesmo período de 2018. Isso aponta uma recuperação nas vendas ao crediário. Já as compras à vista cresceram 2% em Poços de Caldas. Boa tarde, Luiz Felipe Galo, de volta aqui no plantão. A inadimplência, por muitas vezes, está presente na vida dos brasileiros. É quase que cultural. Deixar para pagar depois alguma conta, vencer um dia ou outro e pagar juros. E a inadimplência em Poços de Caldas no ano de 2019 teve números alarmantes. O assessor-geral da ACI, Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços, vem falar um pouco sobre o tema. Em decorrência exatamente do desemprego, a pessoa não estava tendo como quitar os débitos, vai caindo no SPC. Hoje nós temos 42 mil registros no SPC, o que é um índice muito alto para Poços de Caldas e região, porque nós temos uma abrangência regional, mas a nossa expectativa aqui é de que nesse ano, com a indústria voltando a contratar, com a economia dando uma melhorada, nós possamos ter uma queda significativa, porque para a economia da cidade também é interessante isso. Mas aparentemente o mercado financeiro dá bons sinais para o ano de 2020, uma recuperação financeira para o país. A gente tem bons dados para a economia para esse ano, boas expectativas, né? O cenário mostra sinais positivos de retomada da economia, ainda que um pouco mais lenta, né? O terceiro trimestre do ano passado já deu sinais de melhora, o quarto trimestre que ainda não fechou deve vir com sinais ainda melhor. Teve pessoal, né, recebeu FGTS fim do ano passado, 13º, bônus de empresa, então tudo isso ajuda para contribuir com a retomada do consumo, né? Fora as outras questões, termos de taxa de juros baixa, inflação controlada, as reformas, né, que estão vindo aí do governo, tudo deve favorecer a retomada mais frequente da economia daqui para frente. E conversamos com algumas pessoas aqui pelo centro de Poços de Caldas e olha que a maioria delas preferem pagar as suas contas à vista, justamente para evitar a inadimplência. Pago só à vista, amigo, minhas contas. Só à vista. Sem atrasar? Sem atrasar, para não ter problema. Meu pagamento só à vista. Não atrasa? Não atraso nada. Praticamente todas as minhas contas são débito automático. E um outro dado interessante para o comércio, segundo a
delegacia é que houve até um aumento no número de crediários formados em 2019. Tivemos 40% de aumento nas vendas a crédito. Isso foi do meio do ano de 2019 até essa virada de janeiro, porque o Natal nosso já foi altamente significativo. Nós tivemos em torno de 8% a 9% em alguns setores de aumento e no geral, no vestuário e calçado, por exemplo, ficou 2% a mais que nos anos anteriores, o que vem confirmar que a economia em Portugal está reagindo também e as vendas no crediário foram retomadas nesse ano de 2019 com tendência de melhora nesse ano. Mas a dica para 2020 é realmente colocar as suas contas em dia e também é um bom período para novos investimentos. Primeiro, sim, quitar as dívidas, né? Aproveitar esse momento de queda de taxa de juros para renegociar suas dívidas, né? Agora com a oportunidade de baixar os custos, né? E trocar as dívidas mais caras por dívidas mais baratas. E no segundo momento, sim, começar a investir seu dinheiro, né? Tirar aquilo da poupança que teoricamente não está rendendo mais nada e buscar alternativas mais viáveis de investimento, como Tesouro Direto, fundos e outras alternativas, por que não até mesmo Bolsa de Valores, que esse ano está um cenário bastante promissor. Tá aí, matéria bem feita pela nossa equipe. Ela já chegou na Artipel, o maior volta às aulas de Poços de Caldas e região. 2 mega lojas aqui no centro, esperando por você. É maior variedade, conforto e atendimento personalizado. Na Artipel você encontra 100% da sua lista. É garantia de melhor preço e ainda pode parcelar em 10 vezes sem juros no cartão. Já pensou que bacana? Passa lá na Rio de Janeiro, também na Assis 674, 2 mega lojas com uma estrutura sensacional, conforto e economia. Tem o Instagram também, segue por lá, hein? @ArtipelPapelaria. No próximo bloco, nós vamos falar de uma trave que caiu na quadra esportiva do Complexo Country Club ontem pela manhã. Tem também a nossa entrevista. Até já! Olha só, pessoal, de volta, uma trave de futebol da quadra do Complexo Esportivo do Country Club caiu ontem pela manhã, enquanto algumas pessoas jogavam bola no local. Olha a situação que está a quadra, gente. De acordo com o secretário de Esportes, o Wellington Paulista, assim que o problema aconteceu, os servidores da pasta foram acionados para fazer a retirada da trave e manter a segurança no local. Pode deixar a imagem comigo, depois divide a tela, por favor. Ainda segundo o secretário, apesar do susto e dos danos, ninguém ficou ferido. E transtorno também, segundo a nota. Divide a tela comigo. Olha a situação que está essa quadra lá no Jardim Country Club. Impressionante. O prefeito não tira selfie nessa quadra. Ele tira selfie nos parques que estão bonitos, né? Faz tempo, não importa. A bucha é de quem está comandando o município agora, né? Eu não vou falar, eu já critiquei muito o governo anterior, né? A população deu a resposta nas urnas. Estamos criticando também o atual governo, né? E elogiando também quando deve ser elogiado, mas essa situação da quadra aí mostra bem o que é a cara do atual governo aqui em Poços de Caldas. E olha a trave, gente. Se isso cai na cabeça de uma criança, se isso cai na cabeça de um jovem, já aconteceram casos assim, aqui em Poços de Caldas não, mas eu lembro de ter acompanhado casos assim, né? Uma vergonha, hein? Uma vergonha realmente a situação que está a quadra lá, a população não merece isso. Janeiro branco é considerado o mês da prevenção e cuidado da saúde mental no Brasil. Atualmente, os transtornos mentais são a terceira maior causa de afastamento no trabalho, gerando uma solicitação de 43,3 mil auxílios de doença, isso de acordo com o último levantamento da Secretaria da Previdência, que foi feito em 2017. Para falar sobre a saúde psíquica, eu recebo agora, ele que é médico psiquiatra, o doutor Henrique Antônio Raposo da Silva. Doutor Henrique, boa tarde, bem-vindo ao plantão, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Estamos já começando janeiro com as cores. Sim, cada mês tem um tema, né? Eu faço questão de falar isso com todos os médicos que passam por aqui, porque eu acho muito bacana despertar na pessoa, né? Pô, esse mês é o janeiro branco, vamos cuidar da saúde mental, né? Com certeza, claro. Boa tarde, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Só para frisar, né? Às vezes eu comento alguma marca e não tem nenhum conflito de interesse, não tem nenhuma farmácia, indústria que me patrocina. Então, Janeiro Branco é uma campanha que já vem desde 2014,
Foi criado até por mineiros de Uberlândia, um grupo de psicólogos, para promoção da saúde mental, né? Baseado em outros programas, Outubro Rosa, Novembro Azul, para dar um alarme, né, na população, para pesquisar, procurar. Então, a promoção da saúde mental, a gente tem um entrave, né, um certo, não é preconceito, sim, mas a saúde mental é um pouco delicado de falar e tudo. Então, foi criado esse projeto, visando chamar a população, cada pessoa, para ver como é que está, né, de saúde mental, suas emoções, sentimentos, as projeções para o futuro, o que pode levar de bom, o que pode deixar. E justamente o janeiro foi pensado porque é um marco, né, temporal, um começo de ano, uma vida nova e tudo. Então foi criado o janeiro e o branco como se fosse uma folha, né? Um papel para deixar o que foi para trás e escrever uma nova história a partir daí. É por isso então, esse simbolismo, escrever uma nova história. Escrever uma nova história, isso, claro, né? Com certeza. E hoje em dia isso é importante, né? Então, igual você falou na chamada, muito afastamento por doença mental, principalmente assim, hoje os quadros, as doenças mentais, principalmente os quadros ansiosos, são os mais prevalentes, mas a depressão é o que mais afasta. Isso gera um ônus muito grande, não só de previdência, mas medicação, tratamento, acompanhamento, enfim. Então é muito importante a gente estar cuidando também da saúde mental, então fazer a promoção da saúde para prevenir um agravo que venha a acontecer aí mais para frente. Por que desse preconceito, doutor, quando se fala, eu vou ter que cuidar da saúde mental? O autoconhecimento é tão importante, né, a pessoa se conhecer, sim, realmente, claro, né? E ainda existe esse preconceito? Sim, infelizmente existe. A parte de psiquiatria, né, sempre teve um entrave aí de médico de louco, enfim. E hoje que é uma coisa claro, fora do ficou estigmatizado ali, mas tem mudado. A gente tem observado que tem mudado bastante, né? Você vê que no geral o homem procura menos médico, e hoje até na parte psiquiátrica os homens estão procurando, né? A mulher é mais preocupada com a sua saúde e tudo, mas hoje até o homem tem procurado mais. Então tá caindo um pouco esse preconceito, né? Até através desses programas, essas campanhas, né? Porque aí a gente começa a alarmar também os setores públicos e privados, tanto saúde como educação, fazer campanha para mostrar que se cuidar bem, se manter tanto físico como mentalmente, então a qualidade de vida é outra. Mas felizmente isso está mudando, mas ainda tem uma certa barreira aí com a saúde mental. Você estar bem com você não tem preço, gente, porque você vai conquistar os seus objetivos, você vai atrás, né, do que você sonha, e isso, claro, com a ajuda profissional acontece muito mais fácil, porque às vezes a pessoa se prende com uma coisa tão pequena, né, doutor? Com certeza, muito. Fica presa ali com uma coisinha, uma barreira, às vezes, e impede a pessoa do crescimento. Hoje em dia, principalmente, né, igual no último bloco falou de inadimplência, então sim, crise financeira, muita pressão de mercado, competitividade, então muita informação, o mundo evoluiu muito e não vai parar, né? A tecnologia está aí. Então assim, a cabeça tem que dar um time também. Geralmente a gente consegue controlar, né? A ansiedade é normal, o medo é normal, o medo é um sentimento primitivo que a gente tem e até nos defende, senão você vai sair igual um louco aí e tal, mas a ansiedade, por exemplo, então chega um momento que vai dar um desnível aí que vai chegar a doença. Então, você está bem com si mesmo, como você falou, é importantíssimo. Como que a psiquiatria atua nesses casos, doutor? Às vezes com uma ação medicamentosa, às vezes com uma sessão ali de terapia? Sim. Como que é feito? Depende do quadro, a gente geralmente calcula lá a gravidade e tal. Muitas vezes sempre terapia junto, sempre, independente do grau. Uma depressão leve, por exemplo, terapia resolve. Sim. Né? Uma boa terapia. Hoje tem vários tipos de terapia. Terapia aplicada pelo próprio psiquiatra. Psicólogo. Aí no caso é o psicólogo. Psicólogo, sim. O psicólogo hoje tem vários tipos de terapia, cognitivo-comportamental, a análise, enfim. Então uma depressão leve, por exemplo, a própria terapia já ajuda. A moderada é grave, o medicamento vai precisar, mas sempre com a terapia junto. Então a gente sempre anda de gente, não só terapia, é multiprofissional, né? Assistência social entra, educador físico, fazer atividade física é importantíssimo para a saúde mental. Então, mas a terapia eu sempre aconselho ir procurar para orientar. Os quadros de ansiedade melhoram muito com remédio, né? Mas
a terapia é fundamental. E o problema maior, por exemplo, a depressão, por exemplo, o tratamento demora um pouco. Então, vai começar a fazer efeito no medicamento aí a partir de 20, 30 dias. Então, 1/3 dos pacientes abandonam nesses 30 dias. Não dão sequência? Não dão sequência. Isso é muito grave. Grave. Porque, assim, dá muito, no começo é muito efeito colateral, mas a gente sempre tenta explicar e tudo, e o paciente, não quero mais, e 50% abandona em 3 meses de tratamento. Na hora que está melhorando. Porque, tô bem, vou largar e pronto. Quero tomar uma, quero sair, não quero mais remédio, não quero ficar dependente. Tem um efeito rebote isso depois, doutor? Volta? Sim. Então, geralmente vai ficar, o ideal é a gente ficar aí acompanhando até uns 6 meses. Geralmente, primeira etapa, primeira diagnóstico de depressão a gente trata 1 ano, segundo 2, terceira vez, vida eterna. Mas, assim, igual a gente estava falando do preconceito, tem o medo de viciar, da dependência. Alguns remédios não, mas isso é longo prazo, uso crônico. Se ele acompanhar certinho e falar, olha, nós vamos tentando tirar um, coloca outro, não tem problema. Mas a gente tem muita falha de tratamento por causa de paciente abandonar mesmo a medicação. Vamos lá, nós temos perguntas. Christian Ferreira, está no bairro Vila Bela. Ele pergunta, doutor, quais as maneiras de melhorar a saúde mental? Então, atividade física, colocar tudo em dia, se programar, pensar, deixar coisas ruins para trás, sempre ter um autoconhecimento muito importante, parar um pouco, respirar, ter os momentos de diversão, de lazer, não ficar só se martirizando, dívida, trabalho, tudo, só coisa, ficar só no fundo do poço, tem que tentar sair, tentar sempre promover alguma coisa de alegria, tirar um tempo para si mesmo, com certeza. Todo mundo merece isso. Claro, deve. Pelo menos uns 10 dias aí sozinho já ajuda, certeza. Né? Vamos lá, a Lídia Walters está aqui no centro. Como identificar um transtorno psíquico? Então, um transtorno, são vários tipos de doenças psiquiátricas que nós temos. Transtorno de humor, depressão, ansiedade, que enquadra várias coisas. Hoje entra no CID-11, que começa valendo que vem, antigamente era o CID-10, classificação internacional de doença, entre o burnout, que é relacionado ao trabalho. Essa síndrome tem crescido, doutor? Tem aparecido muitos casos? Muito, bastante. Então, assim, depende do transtorno psíquico, é muito abrangente. Um surto, por exemplo, pode ser um surto de cansaço, bebida, droga, ou esquizofrenia. Então, assim, é muito amplo, essa pergunta é muito ampla. Sim. Então, assim, tem um transtorno de humor, o paciente está preguiça, não é preguiça, a gente fala anedonia, perda de prazer, o paciente, não quero mais trabalhar e tudo, é um lado depressivo, aí o depressão surtou, um bipolar. Então, assim, o transtorno psíquico, não sei se bem é aquela que quis perguntar, mas eu acho que existem várias possibilidades. São várias possibilidades, com certeza. Muito bem, a Ramires, o Ramires Bastos da Cunha, está no bairro São Sebastião, na Zona Sul. Ele pergunta quais são as principais doenças psicológicas que afetam milhões de pessoas nos tempos atuais. Ansiedade e depressão. São as duas principais. Ansiedade e depressão. Não só o Brasil. A ansiedade, doutor, eu vou até complementar a pergunta dele. A ansiedade, ela está ligada à depressão ou não tem nada a ver? Não. Ela pode levar à depressão. Ela pode levar à depressão. Mas são diagnósticos diferentes, tá? Não só no Brasil. Tem estudo nos Estados Unidos e Europa, sempre ansiedade é o mais prevalente, depois depressão. A depressão sempre vem em segundo. Vem em segundo. Nessa sequência. Vem em segundo. Marcelo Oliveira está no bairro Santa Lúcia. Depressão só é possível tratamento mediante a medicamento? E ele pergunta também se existe uma faixa etária aí que a depressão, né, atinge as pessoas. Não só com medicamento, igual eu falei mais cedo, né? Depende do grau. Numa depressão leve, a terapia ajuda. Terapia, atividade física, e consegue melhorar sem medicação, né? Tinha perguntado do negócio de faixa preta, parece? Não, de faixa etária. Ela atinge todas as pessoas? Todas as pessoas. É mais mulher, mais comum em mulher, mas atinge todas as pessoas, todas as idades, né? Mas aí falou de medicação, eu tinha falado dos remédios que viciam, os tarja preta, né? Realmente dão uma certa dependência, mas é tudo usado com cautela, então não tem tanto risco, não. O paciente acompanhar certinho, tudo, para a gente pedir para tirar,
a gente pedir para ir tirando, tem que fazer a gente chama de desmame, né? Vai diminuindo a dose até conseguir ficar livre do... Não é à toa que esses remédios são vendidos, né? Eles são controlados, depende de uma receita, só liberado pelo médico, né? Que vai acompanhando, por isso é importante, né? Não acabar com o tratamento sozinho, interromper. A gente não tem nem poder para isso, nem conhecimento como os médicos, né? Suiane Becker, olha só, Vila Líder, um abraço à Vila Líder. O que leva uma pessoa a desenvolver esquizofrenia? Pergunta dela. Pergunta boa. Interessante. Então, a esquizofrenia, na verdade, não é bem desenvolver, ela já tem uma tendência a ter. A pessoa nasce com isso, transtorno de personalidade, psicopatia, que é um quadro gravíssimo, né? Pessoal que entra em shopping matando, enfim, esses casos de psicopatas já vem de genética, né? Congênito. Mas aí a esquizofrenia vai aparecer por volta de 16, 20 e poucos anos. É genético, a maioria dos casos. Já vem com essa carga já. E algumas coisas predispõem a aparecer mais rápido. O uso de droga, maconha, aumenta em 10 vezes. Então, o paciente já tem tendência a ter esquizofrenia, ele usou droga, maconha, por exemplo, vai aparecer mais rápido. Então, aí sim, começa a ter um surto, delírio, alucinação, e a gente já vai pensar mais no lado de esquizofrenia. Vamos à última pergunta do programa. A Vitória Helena, do bairro José Carlos. Como identificar, olha só, o doutor falou dessa síndrome de Burnout, né? Burnout. A Isabela Scalabrini, da Globo, ela teve essa síndrome. Foi afastada. Depois foi afastada. Teve até um processo, parece, né, jurídico. O caso dela teve uma notoriedade, as pessoas começaram a conhecer um pouco mais, né? Eu vi esse caso. Então, é um quadro de estresse psicológico, né, um staff mesmo, relacionado ao trabalho. Né? Então relacionou o trabalho, estou cansado, vamos pôr aí um exemplo bancário, por exemplo, né? Lida com muita responsabilidade, muito, né, pressão, tanto do público quanto da gerência. Então chega uma hora que ele não quer mais, estressou, está cansado, relacionado ao trabalho, aí a gente caracteriza como burnout. Muito bom. Eu quero agradecer a presença. Olha, eu acho que é importante a gente falar sobre esses assuntos, gente, porque o doutor citou uma coisa muito importante aqui, né, que é o preconceito, e nada disso. Nós estamos vivendo uma outra época agora, a gente tem que procurar realmente ajuda, né, com profissionais, porque, como ele falou aqui, a nossa vida está cada dia mais corrida. A gente tem aí, nós somos bombardeados de informação o dia todo, né, através da TV, do rádio, da própria internet hoje também, que tem essa questão da rapidez. Então, e a gente é mais cobrado por isso com também. Certeza. Então, ter uma ajuda profissional faz toda a diferença. Muito obrigado pela presença, doutor. Eu que agradeço, imagina, à disposição. Até a próxima, Até a próxima. Valeu. Olha só, eu quero lembrar para você que às 7 horas da noite tem Plantão 47 ao vivo. Hoje é dia de sorteio da Cabana Pizzaria. A gente se encontra lá até daqui a pouco.